Ai, graça e paz, igreja. Como é que vocês estão? É bom estar aqui, amém? Tão bom estar aqui. Melhor lugar que a gente podia estar. É onde realmente nós vamos ser renovados. É onde Deus vai falar conosco. É onde nós vamos ter irmãos que vão também nos dar uma palavra de ânimo. É onde nós vamos poder ser nós próprios. Você sabia que na igreja nós devíamos ser nós próprios? Não é um lugar de capas, não é um lugar de religiosidade, não é um lugar em que nós tínhamos que colocar algo em cima de nós, aquela máscara, para vir aqui e sorrir. Eu creio que a igreja que somos nós, e quando nós estamos reunidos, nós devemos ser nós. Se nós estamos tristes, podemos chorar. Se nós temos um problema, podemos orar uns pelos outros. Se nós estamos a passar por um momento mais difícil, então nós devemos realmente nos edificar. Nós devemos realmente estar juntos, dizer palavras de ânimo uns aos outros. E sermos nós próprios. Não tenha medo de ser você próprio dentro desta igreja. É isso que nós lutamos muito. Para que nós possamos abrir o nosso coração e ser nós próprios. Não aquilo que as outras pessoas querem que a gente seja, mas aquilo que nós somos verdadeiramente. Só há um como nós. Somos nós. E Deus nos fez assim de uma maneira maravilhosa. De uma maneira fantástica. E durante a nossa caminhada cristã, alguns de vocês que já são cristãos há menos tempo, há mais tempo. Eu creio que aqui já todos têm uns aninhos de alguém que serve a Cristo. E nós todos já tivemos altos e baixos na nossa caminhada cristã. Nós todos já tivemos momentos em que nós estávamos lá em cima, em que nós sentíamos a presença de Deus de uma maneira tremenda, em que nós nos deleitávamos em Deus e era tão bom, e nós orávamos e as nossas orações eram respondidas quase imediatamente, e nós orávamos por pessoas e as pessoas elas sentiam a presença de Deus, e nós profetizávamos e usávamos os dons que Deus nos deu e realmente era uma bênção. E era uma estação em que realmente nós sentíamos o mover de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Mas há estações também na nossa vida em que elas parecem que estão vazias, em que está tudo seco. É um pouquinho como as estações do ano. Há estações na nossa vida em que às vezes a gente vive um inverno, em que parece que Deus não nos está a ouvir. Parece que a gente não sente a presença de Deus, parece que nada está a dar certo. É momentos em que nós temos que nos agarrar realmente às promessas, porque na realidade nós não estamos a ver nada. É momentos em que realmente nós temos que viver pela fé e aceitar e crer que aquilo que Deus diz, que Ele está connosco e que Ele ouve as nossas orações, é realidade. Porque às vezes nós oramos e nem sequer sentimos que Deus nos está a ouvir. E então todos nós temos essas estações no ano. Estações lá em cima e estações lá em baixo. Porquê é que isso acontece? Porque nós somos humanos, muitas vezes, porque nós temos umas emoções, várias emoções que às vezes nos levam a levar esses momentos. E também porque Deus quer que a gente cresça. Ele quer que a gente conheça mais. Muitas vezes em momentos em que há mais sequidão, é os momentos em que nós vamos mais fundo. É como as árvores. A árvore, quando ela está como uma tempestade, ou quando não há água, é quando ela vai com as raízes bem lá no fundo para ela chegar aonde há água. Ou para ela vai com as raízes crescendo mais e mais no fundo para que ela possa se sustentar, para ela não cair quando há vento e quando há tempestades. E a árvore, ela cresce assim. E Deus, Ele faz isso connosco muitas vezes.
Ele leva-nos a passar momentos em que nós temos que buscar mais, em que nós temos que ir mais a fundo, em que nós realmente precisamos, muitas vezes, não só de estar somente nós, mas nós também precisamos de ajuda de outros para nos ajudar a caminhar. E então, se você está a passar momentos desses, não pense que está sozinho. Porque nós todos passamos por momentos desses. Mas Deus nunca nos deixa nesses momentos. Deus nunca nos deixa nessa sequidão. Deus nunca nos deixa em momentos de desespero. Ele sempre traz uma nova estação. Uma estação novamente de colheita. Uma estação de abundância. Uma estação de renovo. Uma estação em que parece que está tudo aquilo que a gente toca prospera. Amém? Eu hoje quero falar, eu compartilhei esta mensagem no domingo passado na igreja e o pastor permitiu-me que eu também partilhasse hoje, que eu falou muito ao meu coração e eu creio que também vai falar com vocês. Fala de o profeta Elias. E o profeta Elias, ele nos é apresentado em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1. Se vocês quiserem abrir, nós vamos estar a ler de 1 Reis. E então começa assim. Ora Elias, o Tishbita de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra. Só para a gente ter um pouquinho de contexto, Israel nesta altura estava a viver momentos muito difíceis. O rei Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Ele era casado com Jezabel, uma das piores rainhas que Israel teve. Eles não só deixaram Deus, eles não só deixaram de adorar a Deus, como eles também perseguiam os profetas de Deus. Era impossível, era proibido quase orar e buscar a Deus naqueles tempos em Israel. Uma nação que Deus formou, a nação que tinha feito aliança com Deus, que Deus tinha feito aliança com ela. E nestes tempos estava completamente voltada contra Deus. Mas Deus, Ele nunca deixou o seu povo. E Ele levanta estes profetas. E nesta época, Ele levantou o profeta Elias para trazer uma palavra para o povo. E neste caso, Ele profetizou seca. Ele profetizou que não ia chover durante os próximos anos. Até que Ele pedisse a Deus para que houvesse chuva. E quando ele disse isso, ele fugiu. Deus disse para ele sair dali. Lógico que o povo deve ter ficado muito irado contra Elias. O rei e a rainha também estavam muito irados contra ele. E ele teve que fugir. Ele foi para perto de um riacho, Deus o enviou para lá. Ele bebia a água, ele era alimentado por corvos. E então ele sobreviveu assim. Houve uma altura em que o riacho secou e Deus enviou para a viúva de Sarepta. Deus faz um milagre em que a farinha não se termina, o azeite não se termina e eles conseguem sobreviver, a viúva, o profeta Elias e o filho da viúva. Eu estou a falar muito rapidamente, é só para vocês conhecerem um pouquinho de quem Elias era, o profeta que ele era. Passado 3 anos, Deus diz a Elias para ele ir falar com o rei Acabe. E quando ele chega perto dele, Elias propõe uma disputa entre Baal e Deus. Ele diz, nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal, chama todos os profetas de Baal. Diz para eles se encontrarem comigo. E nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Eles reúnem-se no Monte Carmelo e em 1 Reis 18, no versículo 21, diz assim:
Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo não respondeu nada porque ele não tinha nada para dizer. Eles estavam bem perdidos. Hoje em dia, às vezes é interessante, nós encontramos pessoas também assim. Elas não sabem bem o que é que estão a fazer. Elas não sabem bem o que é que a vida delas, para onde vai, qual é o significado. Nada. Mas quando nós apresentamos o Evangelho, elas não respondem. Ou elas simplesmente, talvez mais tarde, talvez um dia, talvez, não sabemos quando. E então, Elias, com toda a ousadia, eles preparam um sacrifício. Elias, ele prepara o sacrifício. Havia 450 profetas de Baal que prepararam o sacrifício. Eles puseram o novilho, eles prepararam a madeira. E Elias disse: agora clamem ao vosso Deus. E os profetas começaram a clamar. E clamaram. E rezaram. E falaram. E Elias dizia: gritem mais alto, que talvez ele esteja a dormir. E eles gritaram. E eles começaram a cortar-se, a sacrificar. Mas nada aconteceu. Porquê? Porque ele era um Deus falso, não é? Era impossível ele ter respondido àquilo que eles estavam a pedir. Elias então vira-se para o povo, pede para eles encharcarem o sacrifício de água. Eles vêm uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eles encharcam completamente a madeira de água. E ele ora a Deus. E Deus envia fogo do céu. Deus envia fogo do céu. E o fogo, ele tira a água toda e queima a madeira e queima o sacrifício. E o povo vê o quão grande é Deus. O povo vê a maravilha que Deus faz. O povo vê que realmente há um só Deus. Um só Senhor. Eles revoltam-se, eles matam os profetas de Baal. Elias mata os profetas de Baal. E é uma grande vitória. Nós olhamos para aqui e vemos uma grande vitória de Deus, uma grande vitória do povo de Deus. Algo que Deus fez que foi absolutamente maravilhoso. Algo tão empolgante, algo... Quando Deus responde a algo... Eu não sei se vocês, na vossa caminhada cristã, já devem ter passado promessas que às vezes Deus faz e nós sentimos tão empolgados e tão, glória a Deus. Há alturas em que parece que Deus está tão perto e nós somos tocados e temos aquele encontro com Deus e só dá vontade de estar lá. Às vezes Deus nos usa de maneira tão poderosa e é algo tão bom e Deus nos traz uma palavra para nós dizermos para alguém e nós conseguimos testemunhar com ousadia e nós conseguimos ir e fazer tudo aquilo que Deus nos diz para fazermos e nós somos ousados, somos corajosos, somos cheios do Espírito e nós vamos e fazemos e há grandes vitórias. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. É que nós andemos de fé em fé, de glória em glória, que nós andemos, em que nós possamos ser vaso de águas vivas. Muitas vezes a igreja, ela não tem sido um rio a correr. Ela tem sido uma represa, que nós guardamos a água toda aqui. E sabem uma coisa, águas paradas, elas não geram vida, elas geram morte. Nós temos o rio de água viva dentro de nós. E o rio é para entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Esta é aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. É aquilo que Deus quer fazer nesta igreja. É aquilo que Ele quer fazer na igreja de Cristo. Andarmos de vitória em vitória.
Mas algo acontece muito interessante depois nesta história, que a gente vai se focar um pouquinho aqui. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bersebá de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Em um espaço de 1 ou 2 dias, Elias passa por ser um profeta ousado, um profeta cheio de poder, um profeta corajoso, um profeta que falava e não chovia. Ele falou, começou a chover, esqueci-me dessa parte. Ele orou a Deus, eles mataram os profetas, ele orou a Deus e a chuva veio. Começou a chover novamente em Israel. E de repente chega aos ouvidos dele: a rainha Jezabel quer te matar. Ela disse que amanhã, a esta hora, tu estarias morto. E Elias foge. Não só ele foge, como ele entra numa depressão tão grande que ele deseja a morte. Ele não quer continuar. Ele não quer fazer mais nada. Ele não quer sair dali. Ele deixa o seu servo, ele deixa a pessoa que estava com ele, ele só quer estar sozinho. Só quer estar sozinho. Às vezes, interessante que eu nunca ninguém me tinha dito isto, eu vou dizer a vocês por experiência própria. Normalmente, depois de uma grande batalha, depois de uma grande unção de Deus, depois de algo muito grande, algo acontece que nos leva a ficar com um pouco... Parece que ficamos sem forças. Parece que ficamos com medo. Parece que ficamos sem nada. Já me aconteceu algumas vezes na minha vida. Esta vontade de... acabou. Não quer mais nada. Mas este não é o final. Porque nunca é o final. 1 Reis 19, 5, 8 diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horeb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aquilo que salta a atenção no princípio destes versículos é como Deus cuidou tão bem de Elias. Elias fugiu. Elias não queria fazer nada. E então ele manda um anjo
para dar pãozinho, não é qualquer pãozinho quente, assado na brasa e água fresca para ele. Mesmo quando você está cansado, desanimado, triste, Deus envia o seu anjo para mandar pão e água. Ele nunca nos abandona. Quando nós caminhamos na sua presença, quando nós fazemos a sua obra, quando nós nos entregamos a Deus, mesmo que venha alturas em que parece que as forças se vão, Deus manda água, água viva. E Ele manda pão, o pão da vida, que é Jesus. Diz que o anjo do Senhor, e a Bíblia, quando ela fala aqui do anjo do Senhor, nós pensamos que será o próprio Jesus. O próprio Jesus que veio dar comida a Elias. E uma comida tão forte que ele andou 40 dias e 40 noites, até que ele foi para o monte Horeb, o monte de Deus. Ele foi se encontrar com Deus. Ele foi para estar na presença de Deus. Ele foi para receber uma palavra de Deus. Ele foi, não para o outro lado, ele foi para o monte de Deus. Porque ele sabia que lá Deus se ia manifestar a ele. Ele sabia que lá Deus ia renovar as suas forças. Ele sabia que lá Deus ia responder à sua oração. Foi para onde ele foi. E quando Deus se encontra com ele, ele diz: porquê que estás aqui? O que é que estás aqui a fazer? Onde estás? Claro que Deus sabia o que estava a acontecer com Elias, mas eu acho tão interessante como Deus, Ele quer que a gente se expresse, Ele quer que a gente diga as nossas dúvidas, Ele quer que a gente exponha o que está dentro do nosso coração. As coisas boas, as coisas más, as coisas tristes, as coisas alegres. Ele quer que a gente se abra simplesmente com Ele. E então Ele responde: o que é que tu estás aqui a fazer? E aí nós começamos a entender um pouquinho mais o porquê de Elias estar desta maneira. Porquê é que Elias estava desta maneira? Ele tinha uma perspectiva das coisas que estavam a acontecer que não era a realidade daquilo que estava a acontecer. E nós temos muita tendência a fazer isso. Nós temos a nossa própria perspectiva das coisas. Esta semana eu estava a pensar uma coisa muito interessante. Os meus filhos têm memórias diferentes do mesmo acontecimento. E diferentes de mim. Cada um deles viu a realidade daquilo que estava a acontecer à sua maneira. Ele filtrou à sua maneira. E nós fazemos isso. Um acontecimento que eu vejo de uma maneira, a irmã Sónia vai ver de outra maneira, o Hugo vai ver de outra maneira. E quando nós os três, e nós vemos isso no Evangelho, os 4 Evangelhos têm pontos de vista diferentes. Às vezes as pessoas dizem: não, eles contradizem. Não. É como se eu estivesse a contar aquilo que eu vi, mas Sónia conta aquilo que ela viu, o Hugo conta aquilo que ele viu. 3 perspectivas diferentes. Mas muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque a nossa perspectiva, os nossos olhos, os nossos sentimentos não refletem o que é a realidade. E era isso que estava a acontecer com Elias naquele momento. Elias diz assim que todos os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Durante 3 anos, ou durante mais anos, isto estava a acontecer. Mas Elias, ele esqueceu-se completamente do que tinha acontecido há uns tempos atrás. Da grande vitória que eles tiveram no monte, quando o povo viu que Deus era Deus. O povo nessa altura, ele voltou-se para Deus. O povo nessa altura ajudou a matar os profetas de Baal, a destruir os altares de Baal. O povo tinha-se voltado novamente para Deus. Ele pensava que ele estava sozinho,
que ele não conseguia continuar e que ninguém queria mais saber de Deus. Essa era a perspectiva que ele tinha. E muitas vezes nós também fazemos precisamente isso. A nossa perspectiva da realidade. Aquela pessoa não gosta de mim. Como isso às vezes é uma mentira? A pessoa às vezes nem nos conhece. A pessoa até gosta, mas às vezes não sabe demonstrar da melhor maneira. Ou às vezes a gente fica chateado com as coisas mínimas. Estou a falar mais dentro da nossa casa, que é onde a gente demonstra realmente quem nós somos e quão maduros nós estamos. E a gente fica tristes com alguma coisa. Eu aprendi, ainda não cheguei lá, né? Mas estou no caminho. Muitas vezes, se por exemplo as minhas filhas não fizeram aquilo que eu pedi para fazerem, eu chego-me perto delas e digo, como é que tu estás? Porque às vezes eu gritava com elas, eu me chateava e depois elas diziam assim, mãe, eu estou com dor de cabeça. Mãe, aconteceu isto. E quando elas falavam, elas já estavam magoadas porque eu as magoei. E eu já estava a julgar algo porque, na minha perspectiva, elas estavam a ser lazy, como é que se diz? Preguiçosas. Nós temos que ver o que é que está por trás das coisas. Nem sempre aquilo que parece é. Nem sempre aquilo que nós pensamos que é verdadeiro, é verdadeiro. E o que é que Deus diz para Elias fazer? Isto é uma grande lição para nós. No versículo 15, diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então, em primeiro lugar, Deus diz para voltar. E se você hoje se sente dentro de uma caverna como estava Elias, se sente que está cansado e não quer mais viver, Deus está a dizer para voltar. Volta. Volta porque o teu ministério ainda não terminou. Volta porque tu como profeta ainda tens que ungir os próximos reis. A mudança vai vir. A política vai mudar. Os reis vão mudar. E sabe quem é que vai começar essa mudança? És tu. És tu, Elias. Eu ainda preciso de ti para fazeres isso. Ainda não terminou. O meu tempo para te usar ainda não terminou. E Deus lhe dá uma visão daquilo que ia acontecer no futuro. E foi o que aconteceu. Se você quiser continuar a ler 1 Reis, depois 2 Reis, isto aconteceu. Em segundo lugar, Deus diz para ele ungir Eliseu. Deus estava a dizer assim, sabes uma coisa? Tu não podes terminar o teu ministério sem teres alguém que te suceda. O que é que tu estás a fazer para gerar alguém que possa continuar aquilo que tu estás a fazer? Discipulado, mentoreio. Não adianta nós fazermos a obra de Deus e depois, se nós irmos para outro lugar, a obra morrer. Se nós morrermos, a obra morre. Deus nunca quer que a sua obra morra. Mas depende de eu e de você, de gerar discípulos,
de gerar pessoas que vão continuar a fazer, de ter cuidado, de realmente investir o seu tempo, os seus recursos, aquilo que você tem, que Deus lhe deu, para poder gerar outras pessoas que vão continuar a fazer aquilo que você está a fazer. Se você não tem ninguém, então procure alguém. Gera alguém. Chore. Eu lembro-me, há uma música, penso que é da Sheila, que ela diz assim, como Ana dizia, dá-me filhos, não foi a Raquel por acaso, dá-me filhos, Rebeca, dá-me filhos senão eu morro. É Fernanda Brum. Dá-me filhos senão eu morro. Dá-me filhos senão eu morro. Eu chorei muito ao ouvir essa música. Porque Deus nessa altura estava a transformar muito a minha vida. Eu já tinha 4 filhos, não tem nada a ver com filhos naturais. Tem a ver com filhos espirituais. É muito triste, assim como uma mulher que não pode gerar filhos. É muito triste um cristão que não tem filhos espirituais. Que não investe, que não procura ter alguém em que ele passe a sabedoria que Deus está-lhe a dar, em que Ele passa a experiência que você já passou, em que Ele passa aquilo que Deus lhe está a fazer na sua vida para que aquela pessoa possa continuar. Então, Elias precisava ainda de fazer isso. E nós precisamos de fazer isso. Sabe uma coisa, às vezes quando nós estamos desmotivados, é porque nós estamos a guardar tudo para nós, como eu disse, água viva e ela tem que correr. Se nós estivermos só a ouvir pregações e ouvimos hinos e vimos à igreja e recebemos, nós passamos a ser um poço. E a água começa a cheirar mal. Não tem como. Nós fomos feitos para ser rios em que a água entra e a água sai. E que vai gerar vida para onde passar. O rio de Deus, ele vai gerar vida. Como é que ele gera vida? Através das suas palavras e através das suas ações. Quando você começa a profetizar sobre a vida de alguém, quando você começa a dizer palavras de encorajamento na vida de alguém, quando você começa a falar a Bíblia, a falar versículos, a realmente ser canal para outras pessoas, vai gerando vida para essas pessoas. Nós não podemos ser poços. Nós não podemos ser represas que só ficam com a água parada. Nós temos que ser rios, gerar vida e gerar discípulos. Então, se você ainda não tem filhos espirituais, chore, clame. Eu quero. Há várias pessoas que elas não têm pais espirituais ainda. Ou melhor, têm pais espirituais às vezes. Mas nós precisamos também ter da outra parte. Tenha alguém que você possa se abrir. Tenha alguém que você possa contar. Tenha alguém que você possa buscar quando precisa de um conselho. Tenha alguém realmente que seja o seu pai espiritual também. Amém. Em terceiro lugar, Deus diz, oh glória, sobraram 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, cujas bocas não o beijaram. O que é que Deus estava a dizer a Elias? Tu não estás sozinho. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Às vezes vem uma sensação que a gente luta e faz e parece que a gente está sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Deus separou pessoas para que elas possam se juntar no mesmo trabalho que nós estamos a fazer. Estas cadeiras aqui vazias, elas não vão ficar vazias muito tempo. Quem diz amém? Amém? Eu creio de todo o coração.
Sabem porquê? Porque Deus já separou pessoas para continuarem a fazer o trabalho que nós estamos a fazer. Para se juntarem a nós pessoas que vêm com a mesma paixão, com o mesmo alento, com a mesma vontade, com o mesmo zelo de pregar o Evangelho e de servir uns aos outros e de falar do amor de Cristo. E nós não estamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Durante a minha vida, muitas vezes eu lutei com pensamentos que eu estava sozinha. Não sei porquê, mas sempre foi muito difícil para mim fazer amizades. Eu tinha pessoas que eu conhecia, pessoas que eu gostavam de mim, mas era muito difícil eu ter amigas. Talvez porque eu tive uma grande amiga no tempo de escola e essa amiga magoou-me muito. Ela falou coisas de mim e eu fiquei muito magoada com ela. E ela era assim, aquela amiga, aquela amizade de escola, né? De estar sempre juntas. E uma das coisas que eu pedia a Deus era amizades, era amigos. Era pessoas que gostassem de mim realmente. Que me amassem. Que eu pudesse ser eu. Que eu pudesse ser uma pessoa aberta. Que eu pudesse realmente sentir esse carinho e esse amor. E muitas vezes na minha vida eu senti-me sozinha. E parecia que Deus dizia assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E muitas vezes foi o amor de Deus que me fez continuar, que me fez amar, porque Ele me ama, eu posso amar os outros. Mas Deus é tão bom, principalmente estes últimos 5 anos aqui em Roscommon. Eu posso dizer que eu tenho amizades como eu nunca tive na vida. Eu posso dizer hoje que eu tenho pessoas que realmente me amam e que me aceitam como eu sou. Que me aceitam assim, né? Porque eu não sou uma pessoa de esconder quem eu sou. Eu não sou uma pessoa de esconder as minhas falhas. Eu falho. E eu consegui encontrar pessoas e Deus realmente, Ele deu-me pessoas que estão ao meu lado e me amam. E tem sido uma bênção muito grande. Mas sabe uma coisa, mesmo que você tenha ou não tenha, você também não está sozinho. E no tempo certo, Deus vai mandar essas pessoas. Mas por enquanto, você tem sempre o Espírito Santo consigo. Sempre o Espírito Santo consigo. Às vezes também não é problema das outras pessoas, é problema connosco. Porque nós às vezes temos problemas também de nos abrir, temos problemas de deixar as outras pessoas entrarem no nosso coração, temos medo da rejeição, não deixamos realmente que uma relação se desenvolva, uma amizade se desenvolva. Mas nós não estamos sozinhos. Como Deus disse a Elias, nós não estamos sozinhos. Então, quantas mentiras nos fazem ter reações como Elias teve? Quantas mentiras nós temos acreditado como verdades para a nossa vida? E esta noite eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que o Espírito Santo traga ao seu coração, à sua mente. Em que mentiras é que eu tenho acreditado? E quando você ver essas mentiras, quando você pensar, isso é o que eu tenho pensado, pense no que é verdade. Às vezes nós pensamos, eu estou sozinha. Mas a verdade é que Deus diz assim, eu não te deixarei, nem te abandonarei. Às vezes nós pensamos que nós não somos amados. Mas Deus diz que Cristo, nós ainda sendo pecadores, Ele morreu por nós. Não há maior amor que esse,
do que dar a vida pelos seus amigos. Ele nos ama tanto. Ele nos aceita como nós somos. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele tirou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha. Ele nos libertou naquela cruz. Às vezes, nós ainda temos vergonha do nosso passado. Às vezes, nós carregamos culpa de coisas que nós fizemos. Entregue isso. Acredite. Na palavra de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, identifique as mentiras que o levam a estar em cavernas, que o levam a estar separados, que o levam a estar parados do ministério que Deus os chamou para fazer. Mentiras que o levam realmente a sentir sozinho, realmente a sentir que eu já não estou aqui a fazer nada, eu quero ir embora. E às vezes o embora é o embora da igreja, é o embora desta cidade, é o embora deste país. Há pessoas que elas mudam constantemente de local, quando na realidade o problema está aqui. Está aqui. E elas não conseguem mudar. Porque elas levam o problema com elas. Quais são as mentiras que têm afetado a nossa vida? Quais são as mentiras que o inimigo tem vindo a colocar? Às vezes nós pensamos que não há solução. Já não há solução para isto. Quando eu estava a pensar nisso, Deus me lembrou do Salmo que diz: levanto os meus olhos para o monte e onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Às vezes, uma das mentiras que eu tenho é: aquela pessoa não vai mudar. Aquela pessoa não vai mudar. Quem sou eu para pensar uma coisa dessas? E na realidade isso é uma mentira que o inimigo coloca nas nossas vidas. Deus é aquele que transforma. E Ele tem poder para transformar. Deus é aquele que renova. Deus é aquele que chama a pessoa que está completamente acabada, perdida, errada. E Ele consegue fazer alguém em que Ele usa de uma maneira poderosa. Às vezes a gente olha mesmo aqui na igreja e pensa: esta igreja está? Onde é que estão as pessoas? Mas sabe uma coisa? Creia como eu. Deus vai trazer um avivamento a esta igreja. Ele vai começar na nossa vida. Ele vai começar na nossa família. Ele vai começar em cada um de nós. E quando nós somos transformados, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, vai transbordar para outras pessoas. E esta igreja já não vai ser a mesma. Vocês creem? Glória a Deus. Eu quero só orar.